bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, com saúde. Todos vocês e todas as suas famílias, é claro, isso é importantíssimo. Galera, antes de falar alguma coisa, dizer que eu estou mudando um pouquinho o layout, ou seja, a imagem, as coisas assim, do das coisas do canal. Então, se estiver legal, se você gostar, dá um toque aí. Se não gostar, também dá um toque. É bom que a gente vai aprendendo. A intenção é fazer legal para vocês, ok? Galerinha, mais uma aula de literatura. Eu adoro literatura. Comigo, o professor Babington, ok? Babington, qual é o assunto de hoje, cara? Foi outro. O assunto de hoje a gente vai falar sobre arcadismo, ok? A gente vai falar sobre o arcadismo lá em Portugal. Mas antes de falar no arcadismo, é claro, o que está montando? Claro, nossa vinheta. Arcadismo, galerinha, arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Outros nomes dados ao estilo são setecentismo. Ah, por que setecentismo? Porque veio em 1700, ok? No século de 1700. Ou neoclassicismo. Ah, neoclassicismo. Neo vem de novo, classicismo vem de clássico. Ah, o novo clássico. A partir desse último, inclusive, percebe-se a relação do arcadismo com valores da cultura clássica, ou seja, valores gregos, romanos e renascentistas, ok? Os escritores arcades são conhecidos por oporem-se ou irem contra ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos do iluminismo. Mas o que é iluminismo? Calma, gafanhoto, eu vou falar. Calma, respira, não se desespera, ok? Vamos lá, galerinha. Primeiro tem que saber o que está acontecendo na Europa nesse período todo aí. Contexto histórico. O arcadismo é o principal movimento literário do século XVIII. Seu contexto é marcado pelo iluminismo e pelo avanço tecnológico e técnico que produziram a industrialização e o consequente êxodo rural. O período é fundamental para compreender o declínio do absolutismo e a ascensão da burguesia. Os autores arcades dialogam em suas obras com questões fundamentais da época, tais como a relação entre o homem e a riqueza, áurea medíocritas. É um conceito que discute isso, por exemplo. Ou como era viver na cidade, os preceitos de fugere urbem e locus amoenos são referentes a esse assunto. Bárbaro que mostre nome feito, vai ver mais, mas por enquanto calma. Galera, o que acontece? Nesse período aqui, houve o período da Revolução Industrial, Revolução Americana, tudo isso. Então, as fábricas, indústrias, tudo isso está crescendo muito, ok? E o que acontece? O povo está saindo do campo e indo para a cidade. Essa geração, esses autores, eles começam a escrever sobre esse período. Como é que é a ligação do homem com o dinheiro? Como é que é a ligação do homem com o campo? Como é que é a ligação do homem com a cidade? O rei faz falta? O rei não faz falta? É bom os burgueses assumirem? É bom os burgueses não assumirem? Tudo isso é tema recorrente no nosso querido, desculpa, arcadismo, ok? Não fora desse detalhe aí, também temos que lembrar o seguinte: eles falam dos burgueses, mas normalmente eles são burgueses, eles têm dinheiro. Então, tipo, é aquela história da gente virar e dizer: jogador de futebol ganha muito, mas se fosse jogador de futebol, estava comemorando salário. Vocês têm que entender mais ou menos como é que funcionam as coisas. É muito fácil a gente falar quando não é com a gente, ok? Vamos dar seguimento, galera. Ainda no contexto histórico, além do retorno aos clássicos, o arcadismo também foi muito influenciado pelo iluminismo, movimento filosófico que compreendia ser a razão o maior valor humano, e pelo desenvolvimento técnico tecnológico que modernizou os meios de produção da época, produziu um forte êxodo rural e a expansão urbana. Bem, nós falamos sobre isso. Né, o fato dos homens saírem da cidade, do campo irem para a cidade, as cidades expandindo muito rapidamente. Aquilo que era um sonho se tornar uma coisa meio ruim, tipo assim, poxa,
ir para a cidade era bom. Só que agora a cidade é gigante. Então, tipo assim, não é mais tão bom assim. Porque com o crescimento desordenado da cidade, vem também, logicamente, os problemas de infraestrutura e tudo isso pesa. Aí, outra coisa que pesou foi o iluminismo. Sabe o que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento filosófico barra social que determina que a razão vale mais que a emoção, cérebro à frente de coração. Ah, tu tá certo ou tá errado? Quem sou eu para julgar alguma coisa? Eu não julgo isso, ok? Mas enfim, então esse período de que a razão humana é a coisa mais importante, conta muito nesse período e serve como mola propulsora. Ó, mola propulsora, gostaram? Ah, serve como impulso, tá? Para o arcadismo. Vamos dar seguimento? Características. As principais características são objetividade e racionalismo. A objetividade é porque o poema ele tem uma base grega barra romana. Então você tem que por que os gregos escreviam é, poemas com versos curtos? Porque os poemas gregos, principalmente, quando eu digo grego, eu digo, entendam grego e romano, tá? É porque os romanos se apoderaram da cultura grega. É longa a história, mas a gente não vai entrar muito nisso. Enfim, a cultura grega e romana são muito próximas, ok? Então, o que acontece? Eles escreviam versos menores porque os poemas eram longos. Já o pessoal do arcadismo se apropriou disso, puxou de volta. Por quê? Porque eles vão contra o barroco e o barroco se alongava demais. Então, trazer essa característica do clássico era interessante. Marco, você vai falar de barroco? Calma, calma, a gente vai falar de barroco daqui a pouco. Tá? Racionalismo. Bem, gente, eu falei já do iluminismo, que a razão toma frente do coração, tudo isso. Então, é uma coisa que já era meio óbvio, ok? O racionalismo ser uma característica muito forte. Linguagem simples. A intenção é que todo mundo pudesse ler e compreender, na tentativa de popularizar, de difundir, ok? Esse estilo literário. Bucolismo e pastoralismo. O bucolismo é saudade de algo, ok? Nesse caso, saudade da vida do campo. Pastoralismo é você se transformar dentro daquele ato literário em um pastor. Ah, então pastor, aleluia, irmão, glória a Deus. Não, pastor de ovelhas, ok? Que era quem escrevia os poemas no período grego e romano. Eu quero falar greco-romano. Aí eu falo greco e romano, estou me enrolando. Mas é isso aí, grego e romano. A visão dos pastores literatos, pastores que escreviam, era uma coisa muito forte. Okay? Simplicidade e exaltação da natureza. A simplicidade, nós já citamos, é principalmente uma afronta ao barroco. A exaltação à natureza é porque eles acreditavam que a natureza era a expressão máxima de uma divindade, ok? Crítica à burguesia e aos centros urbanos, é o que eu falei. Se você diz que tem saudade do campo, você não tem como defender a cidade. Se você não tem como defender a cidade, você não tem como defender a burguesia. Então você ataca a burguesia, ataca a cidade e diz que tem saudade do campo. Ah, entendeu? Uma coisa ligada à outra. E o uso de pseudônimos. Para você se tornar um cara mais simples, você não pode se chamar Manuel Maria do Bocage. Você não pode chamar Tomás Antônio Gonzaga. Aí você usa um termo, por exemplo, Tomás Antônio Gonzaga. Dirceu. Ah, eu estou apaixonado por uma mulher. No caso, o Tomás Antônio Gonzaga, tá? Chamada Maria Doroteia, não sei o quê. Marília. Entenderam o que eu estou falando? Encurta esses nomes para ficar uma coisa mais simples, mais simplória. Ok? Sendo que nem sempre o simples é simplório. Isso é importantíssimo citar, né? Vamos lá. Agora a gente vê que nomes estranhos são esses. Aí vem os nomes estranhos que realmente são estranhos. A gente vai falar sobre eles. Primeiro, inútila truncate. Ou truncate. É a necessidade de tirar o inútil da poesia. Entendendo-se que esse inútil como sendo
excesso de rebuscamento formal do movimento barroco. Bárbara, não entendi. Você vai escrever, depois você vai reler, e aquilo que você achar que é demais, você vai começar a tirar. Por quê? Porque girar em torno do mesmo lugar não é uma característica do arcadismo, é uma característica do barroco, e um se opunha ao outro. Ok? Fugere Urben. Para os líricos do arcadismo, a cidade não era o ambiente ideal para se viver, pregando-se, portanto, a fuga da humanidade como meta a ser alcançada. Fugere quer dizer fugir, afastar-se. Urben, urbano, cidade. Fugir da cidade, ok? Locus amoeno, amoenos. Atrelado ao fugerio urben, esse preceito afirma que o campo, o ambiente bucólico, ou seja, um ambiente que se tem saudade, é o ideal para o homem. Ou seja, você fala mal da cidade, você exalta o campo, o lugar que você tem saudade, o lugar que você sente falta. Ok? Carpe diem, esse vocês conhecem. Carpe diem. Segundo esse preceito, é necessário aproveitar o presente para contemplar a realidade, sem se preocupar com o futuro. Carpe diem significa aproveite o dia, viva o dia. Ok? Então, o que significa? Viva o hoje. E o amanhã? O amanhã é para amanhã. Ok? Como, assim, eles não diriam isso, né? Mas como a Bíblia diz, a cada dia cabe o seu próprio mal. Aura medícritas, ok? Segundo essa expressão, o homem mediano é aquele que alcança a felicidade, não se devendo assim procurar riquezas e posses na vida. É aquela historinha do seguinte: você precisa ter o que você precisa ter. Mais do que isso vai te levar à perdição. Então você não precisa se preocupar em ter duas casas, em ter conta no banco, em ter dois carros. Não. Tem aquilo que é necessário para você viver. Ok? Áurea quer dizer dourada, de ouro. Ok? Medícritas quer dizer mediana, média, ou seja, a média de ouro. O médio vale ouro. Você não precisa mais do que o necessário. Também não pode ter menos. Entendeu? Médio. Se você vive com. Pessoal, isso é só um exemplo, tá? Se você vive com R$ 1.000, você não precisa ganhar 2.000. Entendeu? 1.000, 1.100 para se dar um probleminha tá maneiro. Isso aqui é a áurea medíocre. Diferenças entre o arcadismo e o barroco. Mas tem diferença? Claro que tem diferença. Senão, não era um outro movimento, né, gafanhoto? O arcadismo é um movimento literário que ocorre após o barroco. Tanto que o barroco era chamado de seiscentismo. Ah, seiscentismo, setecentismo. 600, 700. Ah, se ligou. Enquanto o barroco representa um homem em conflito entre o sagrado e o profano, é bom lembrar que nessa época, século XVII, a Contra-Reforma havia restaurado vários valores medievais do mundo. Mas de que Contra-Reforma? Primeiro a gente vai ter que lembrar, Reforma Protestante é quando Martim Lutero traduziu a Bíblia e tirou da mão da Igreja Católica, não estou falando mal de igreja nenhuma, só para deixar muito claro, tirou da mão da Igreja Católica o domínio sobre o culto. Porque a partir daquele momento, as Bíblias não estando mais em latim, qualquer um poderia ler a Bíblia e interpretar do jeito que achasse mais justo, ok? Isso foi bom por um lado e por outro lado trouxe muita coisa complicada para as igrejas. Mas enfim, depois disso, houve uma outra reforma onde os valores culturais foram retomados, muitas vezes de forma forte. Foi a Contra-Reforma, por exemplo, que trouxe para a gente aí a Santa Inquisição, que é uma coisa tão complicada. Mas me diga essa Santa Inquisição! Vai pesquisar, gafanhoto. Pergunte ao seu professor de história que ele vai te dizer. Vamos lá. Havia restaurado vários valores medievais do mundo. O arcadismo representa um sujeito fiel à razão, crente na ciência. Além disso, vale dizer que a linguagem do barroco era rebuscada e cheia de paradoxos, enquanto no arcadismo comunica-se com mais clareza e simplicidade, ok? No arcadismo vale aquela máxima do menos é mais, ok? Vamos lá. Para a gente fechar a brincadeira, autores e obras, ok? Os principais autores do arcadismo português foram
Manuel Maria Barbosa do Bocage. Antônio Diniz da Cruz e Silva. Galera, eu não vou ler o nome dos livros, tá ok? Não, melhor, vamos ler. Vamos de novo. Manuel Maria Barbosa do Bocage, A Morte de Dona Inês de Castro, Elegia e Idílios Marítimos. Antônio Diniz da Cruz e Silva. O Isope, Odes Pindáricas, A Degolação do Batista. Esse Batista é João Batista, tá? Pedro Antônio Correia Garção, Obras Poéticas, Teatro Novo e Assembleia ou Partida. Marquesa de Alorna, Obras Poéticas, 6 volumes. Tá? São 6 volumes do mesmo livro. Francisco José Freire, Vieira Defendido, Arte Poética ou Regras da Verdadeira Poesia, Cartas Poéticas e Críticas de Poesia e Poetas. Domingos dos Reis Quita, Obras Poéticas, 2 volumes da obra completa. Nicolau Tolentino de Almeida, Miscelânea Curiosa e Proveitosa, Passeio e Amantes. Filinto Elísios, Obras Completas. Galera, olha só. Depois eu vou gravar um vídeo falando de Bocage e vou gravar um vídeo falando de Tomás Antônio Gonzaga pela literatura brasileira, para a gente poder se entender, ok? Galera, então, o de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de deixar os seus comentários aqui embaixo para tirar dúvida, para que eu possa fazer a chamada se você for meu aluno, ok? Se você quiser se inscrever no canal, teve dificuldade, está aí, pode se inscrever, eu vou ficar feliz. Se você quiser fazer um comentário para mim, tu gostei, não gostei, fique à vontade. Se você quiser curtir, não vou me estressar nem um pouquinho, tá ok? Galera, então, é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima. E se lembrem, vocês se cuidam por mim. Eu me cuido por vocês. E daqui a pouquinho, a gente tá junto. Falou, valeu e eu fui, galera.